Hello friends and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula onde hoje você vai aprender a usar o do you does do jeito certo, de uma forma simples e de uma vez por todas. Lembrando que o material da aula fica disponível dentro da nossa comunidade gratuita no Telegram. Para você participar dessa comunidade e receber todos os materiais, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Let's get started. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre o do you does, antes de falar sobre eles, é você entender como fazer uma frase afirmativa em inglês. Positiva, afirmativa. Então, se eu quero dizer eu trabalho, eu digo I work. Repita comigo, I work. Depois, se eu quero dizer você dança, you dance. You dance. Agora eu quero dizer nós lemos livros. We read books, se eu quiser dizer. We read the newspaper. Nós lemos o jornal. Eles exercitam. They exercise. They exercise. Muito bem, essa é a primeira parte. Agora vamos lá para a entrada do you does. Bom, então aqui I, you, we, they. Por que eu só usei esses? Porque somente esses usam o do. Agora eu quero que você entenda o seguinte, o que é efetivamente o do e o que é o does? São coisas que não existem em português. Por quê? Eles são apenas mecanismos. É isso que você tem que entender. Eles são mecanismos, tá bom? Então, vamos lá. Se eu quero dizer eu não trabalho, eu preciso dizer I do not work. Eu não posso dizer apenas I not work. É como a gente fala em português. Eu não trabalho. Ou I no work. Não, tem que ser I do not work. Então, isso é apenas um mecanismo, esse do aqui, tá bom? Esse do aqui não tem nada a ver com o do de fazer, tá? Porque é a mesma palavra, se fala da mesma forma, só que este aqui, quando está em negação e em pergunta, é apenas um mecanismo, entenda somente isso, tá bom? Então não é aqui you fazer não ler, não, é apenas um mecanismo para ajudar a fazer a negação e a pergunta, depois nós vamos ver. Então, repita comigo aqui, ó. You don't read. Você não lê. You don't read. We don't dance. Nós não dançamos. We don't dance. They don't exercise. Eles não exercitam. They don't exercise. Muito bem. Então, preste atenção aqui, que agora nós vamos para a pergunta. O que acontece na pergunta quando a gente vai fazer? É muito simples. O do, o mecanismo, passa para frente. Então, para você entender, em português a gente faz assim, né? Ó, eu trabalho, se eu quiser fazer essa pergunta para mim mesmo, né? I work. A gente só muda a entonação da voz da mesma frase que é afirmativa e transforma ela numa pergunta. Por exemplo, we read, right? Nós lemos. Agora, em inglês não funciona dessa maneira. Quando você vai fazer uma pergunta, você precisa do mecanismo. Então, entenda esse do não como fazer, porque não é. Ele é apenas um mecanismo. Então, o que ele quer dizer aqui? Pergunta, eu trabalho, ou eu trabalhar nesse caso, né? Pergunta, você lê? Pergunta, eles exercitam? Então não dá só para mudar a entonação, você precisa desse mecanismo, que ele significa tipo um ponto de interrogação, tá? Então vamos lá. Do I work? Repita. Do I work? É claro que esta pergunta é uma pergunta que você raramente vai fazer, mas é só para você entender. Por exemplo, como é necessário você entender fazer esse tipo de pergunta para você mesmo? Por exemplo, você está no trabalho e o teu chefe fala para você fazer uma coisa e você não sabe se é para fazer ou não. Você pergunta, do I do that or not? Então, ó, do I do that? E veja, 2 do's nesse exemplo que eu dei. Mas o outro do é só o verbo fazer normal. Então, eu faço isso, do I do that? O primeiro é só o pergunta. Eu fazer isso? Vamos lá, repita comigo. Do you dance?
Do we read? Do they exercise? Muito bem. Então é exatamente assim que você vai fazer as suas perguntas em inglês para I, you, we, they. E agora nós vamos para algumas frases de exemplo. Repita comigo. What do you like to do? O que você gosta de fazer? Veja aqui, ó, que nós temos o do aqui e o do aqui. Esses dois do's não são a mesma coisa. Este aqui é apenas o que? Pergunta, você gosta de fazer. Então, mecanismo apenas, tá bom? Repita. What do you like to do? Where do you live? Onde você mora? Então, de novo, esse do é só um mecanismo de pergunta. Onde você mora? Where do you live? What do they do for a living? O que eles fazem da vida? Com o que eles trabalham? What do they do for a living? Muito bem. Ó, mais uma vez aqui nós temos duas vezes o do, só que este aqui é só assim, ó. O que? Pergunta. Eles fazem da vida. Então esse aqui é só o mecanismo. E esse aqui é o verbo de ação mesmo, de fazer. What do we say to him? O que nós dizemos para ele? Repita. What do we say to him? Do you like to watch TV? Você gosta de assistir televisão? Repita. Do you like to watch TV? Muito bem. Agora é importante, isso aqui é uma dica para você, toda vez que alguém te perguntar alguma coisa com do you, para você, tá? Do you, você sempre terá duas opções de resposta. Yes, I do, para concordar, e no, I don't. Então, do you like? Yes, I do. No, I don't. É claro que você pode complementar depois a pergunta. Yes, I do. I love watching TV. Sim, eu gosto. Eu amo assistir televisão. Então, esse do aqui, quando a gente traduz para o português, por exemplo, do you like to watch TV? Você gosta de assistir televisão? A gente fala yes, I do, como traduzindo como sim, eu gosto. Mas aí você pode se perguntar. Mas não está dizendo aqui yes, I like. Está dizendo yes, I do. Por quê? De novo, aqui é apenas um mecanismo para concordar com este aqui. Então, pergunta positiva. Você gosta de assistir televisão? Sim, gosto. Quer dizer, sim, concordo com isso aqui. Yes, I do. Não, I don't. E o don't é uma junção de do mais not. Então, no, I don't. Tá bom? Muito bem. Então, agora nós vamos para exemplos de frases negativas. Escute e repita. We don't eat that. Nós não comemos isso ou aquilo. We don't eat that. They don't work here. Eles não trabalham aqui. Repita. They don't work here. You don't listen. Você não escuta. Tem muita gente assim, né? Repita. You don't listen. Veja como eu falo isso aqui. You don't. Eu nem digo you don't. É you don't. You don't listen. Próxima. I don't. Já vamos direto aqui pro r. I don't like this house. Eu não gosto desta casa. Ótimo. Então agora nós vamos para ele, ela e ele ou ela para alguma coisa, ou isso, né? Então vamos lá. Lembrando que quando queremos fazer uma frase afirmativa para ele, ela ou isso, no final dos verbos você vai ter um som de S. Por que eu estou falando um som de S aqui? Tá? Nem sempre vai ser perfeitamente esse som, mas eu estou falando para você, para conversação. Tem regras, dependendo como termina, vai ser IES, como termina, vai ser ES, apenas em algumas palavras só S. Isso é uma regra de escrita, mas para conversar, os verbos, em sua maioria, você só coloca um som de S na frente, você vai estar fazendo muito bem já no inglês, tá? Então, por exemplo, he works. He works. Ele trabalha. She dances. Ela dança. Veja, não presta atenção na escrita, só escuta aqui para você entender que eu estou colocando um som de S no final. Ó. She dances.
She reads. Ela lê. He exercises. Ele exercita. He exercises. Agora, eu vou dar um exemplo aqui com o it. Se eu quero dizer que uma coisa funciona, eu posso dizer it works. It works. Veja que quando eu falo it, eu nem falo it. Eu falo só it. E o T já tranca na língua aqui, ó. It. A língua no céu da boca. Então, it works. It works. Tá bom? Se fosse um cachorro, por exemplo, meu cachorro dança. It dances. It dances. Lembrando aqui também que tem aí uma história que toda vez você escuta, o he ou she você nunca vai usar para animais e tal. Mas sim, é muito comum as pessoas se referirem a cachorro, cães, pets, né, animais de estimação como he, she, tá? Nos Estados Unidos as pessoas falam isso tranquilamente. He, she para o cachorro, né? Então, o it aqui é importante, a pronúncia é com som de E. It. Porque se você falar eat, você está falando comer, tá bom? Agora vamos para a negação. Aqui é importante você entender também que o does, né? Neste caso doesn't, que é o does mais not, não quer dizer fazer, tá? É só um mecanismo, da mesma maneira que o do lá antes. Então, o que é importante aqui você entender? Uma vez que a gente muda de do para does, por causa da terceira pessoa, que é o he, she, it, a gente não precisa mais colocar aquele S, ou som de S, ou S mesmo aqui, no final dos verbos, tá bom? Então, retiramos aquele S que estava em vermelhinho lá no outro. Então agora, se a gente quer dizer em inglês, ele não trabalha, a gente vai dizer apenas he doesn't, isso aqui já demonstrou que é a terceira pessoa, então não precisa mais o S lá no final. Então é he doesn't work. Repita, he doesn't work. She doesn't read. Ela não lê. She doesn't read. He doesn't dance. Ele não dança. He doesn't dance. She doesn't exercise. She doesn't exercise. Muito bem. E aí, se a gente quiser dizer aqui no caso, isso não funciona, it doesn't work. Alguém te dá um computador aí, coloca na tua mesa e você fala o seguinte, isso aqui não funciona, não adianta. Ou qualquer coisa, o liquidificador não está funcionando, qualquer coisa, pode falar isso. It doesn't work. Não funciona. Ou se uma situação, vamos tentar este planejamento aqui para a nossa empresa. E aí vocês tentam, it doesn't work. Qualquer coisa que você quer dizer que não funciona, é só falar it doesn't work. Então vamos agora para perguntas. Como vamos fazer perguntas? Does vem para frente. Lembrando, ele é apenas um mecanismo de pergunta. Então isso aqui não quer dizer fazer, é apenas assim, ó. Pergunta, ele trabalhar? Pergunta, ela ler? Pergunta, isso funcionar? É assim que funciona no inglês. Por que não vai ter o S de novo aqui? Porque nós já estamos indicando que ele passou de do para does. Já foi de do, que é usado só em I, you, we, they, e ele já veio para does, que é usado em he, she, it. E aí o resto da frase continua normal, tá bom? Então, escute e repita. Does he work? Ele trabalha? Does he work? Does she dance? Ela dança? Does she dance? Does he read? Ele lê? Does he read? Does it work? Isso funciona? Does it work? Ótimo! Então, agora vamos para alguns exemplos com o does. What does she like to do? O que ela gosta de fazer? Veja que aqui o do no final é do mesmo, não é does, porque, como eu falei para vocês, já foi pro does aqui, então já mudou o verbo aqui, então o resto da frase volta ao normal. Então, ó, what does, o que pergunta ela gostar de fazer? É isso, tá? Isso aqui é só um mecanismo, não quer dizer fazer. What does she like to do? Where does he live? Onde ele mora? Repita. Where does he live? What does it do? O que isso faz? Então, eu te mostro aí um eletrônico qualquer que você nunca viu na vida, você fala, what does it do?
O que que isso faz? What does he learn in school? O que ele aprende na escola? What does he learn in school? Does he like to watch TV? Ele gosta de assistir televisão? Repetindo. Does he like to watch TV? E aí, a mesma coisa que ela, por exemplo, pro do you, nananana, yes I do, no I don't. Quando é does he, ou does it, does she, você simplesmente responde yes, he does, para concordar, sim, ele faz tal coisa, ou no, he doesn't, não, ele não faz, ou no, she doesn't. Você também pode dizer yes, she does, para dizer sim, ela faz, no, she doesn't, não, ela não faz isso, ou não gosta disso, enfim. E agora vamos para exemplos com frases negativas, com o doesn't. Então, he doesn't eat that. Ele não come isso ou aquilo. Repita. He doesn't eat that. She doesn't work here. Ela não trabalha aqui. Repete. She doesn't work here. It doesn't work that way. Não funciona dessa maneira ou desse jeito. Isso não funciona desse jeito. Quer dizer, por exemplo, alguém chega para você e fala: vamos pegar aqui e vamos colocar tudo na esquerda e um pouco na direita e tirar as pessoas que estão não sei. Aí você fala assim: não é bem assim, não funciona desse jeito. Então, it doesn't work that way. It doesn't open. Isso não abre. Você está tentando abrir um pote, alguma coisa, não abre. Então você fala it doesn't open. It doesn't open. Alright, my friends, espero que vocês tenham curtido esta aula. Agora aqui vão algumas coisas importantes que você precisa fazer para realmente memorizar isso que você está aprendendo aqui. Revisar a aula, número 1, assistir mais videoaulas aqui no canal, entrar para a nossa comunidade no Telegram, link na descrição, para que você possa pegar os materiais gratuitamente das aulas que a gente está postando aqui, tá bom? Então, muito obrigado por assistir essa aula. Thank you so much for watching. Deixe o seu comentário aqui embaixo, curta a aula, compartilhe, inscreva-se no canal. And as usual, I'll see you in my next class. Bye bye.